e versículo 7. Aleluia. Dá um tempinho para os irmãos acharem. Lá em Salmos 28, 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, lá em Salmos 28, a partir do verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo e o refúgio salvador do seu ungido. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. O Senhor é a força do seu povo. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tantas coisas, que muitas vezes são tantas vozes, né? Que nós ouvimos e nós muitas vezes esquecemos de nos concentrar no nosso alvo, que é o Senhor Jesus. E quando nós nos deparamos com as situações, nós percebemos que já estamos fracos, que já estamos cansados, sobrecarregados. E a palavra do Senhor, ela diz: o Senhor é a força do seu povo. Então, quando nós nos sentimos assim, que nós possamos redirecionar o nosso olhar, que nós possamos redirecionar a nossa atenção para aquele que é a nossa força, para aquele que é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Amém? E o Senhor ainda diz assim na palavra dele: por isso o meu coração exulta, e o meu cântico, e com o meu cântico o louvarei. Que o Senhor possa despertar em nossos corações um novo cântico a Ele. Que nós possamos entregar o nosso melhor nesta noite. Que eu tenho certeza que você programa todo o seu dia para estar aqui. E não foi em vão. Tudo que nós fazemos, o Senhor, Ele nos olha, Ele nos sonda, Ele sonda o nosso coração. E desde o momento que você planejou estar aqui, o Senhor já tinha algo preparado para você. Você crê? Amém? Então que nesse momento você possa fechar os seus olhos. E nós vamos orar juntos agora. Que essa noite venha ser uma noite especial para nós. Que nós possamos receber algo especial do Senhor. Pai amado, neste momento, Pai, com a Tua igreja nós oramos, nós clamamos a Ti. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa, Pai, despertar em nós, Pai, a confiança que nós precisamos em Ti. Pai amado, nós Te pedimos que o Senhor venha, Pai, derramar um novo cântico sobre a Tua igreja. Que a Tua igreja, Pai, possa despertar, Pai, uma adoração genuína, Pai, ao Teu nome. Pai amado, nós estamos aqui com o nosso coração e com a nossa mente, Pai, voltada ao Senhor, para que nós possamos entregar o nosso melhor, Pai, nessa noite. Sonda, Pai, cada coração, Pai. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada filho Teu. Tudo aquilo que nós venhamos procurar, Pai, nessa noite, seja uma resposta. Seja, Pai, sermos fortalecidos pelo Senhor. Que o Senhor possa, Pai, derramar a Tua graça neste lugar. Derramar a Tua presença, Pai, sobre este lugar. Que nós possamos, Senhor, estar conectados com a Tua presença neste lugar, ó Deus. Que nós não venhamos nos distrair, Pai, mas que nós venhamos exaltar o Seu nome. Exaltar, Pai, assim como a Tua palavra diz: o meu coração exulta no Senhor. E com um novo cântico, nós entoamos a Ti, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continue com os seus olhos fechados. Continue adorando ao Senhor. Que todo culto, todo encontro
É uma oportunidade de nós sairmos transformados e cheios da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos sonda, que nos fortalece, que nos guarda, Pai, na tua presença. E nós te exaltamos nessa noite. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Diga isso a Ele. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Nós declaramos isso, Pai, nessa noite. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, tu és santo, Jesus. Você pode erguer as suas mãos ao céu e declarar isso? Só tu és santo, Jesus. Santo, santo, santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia, Jesus. Nós somos gratos a Ti, porque em meio às tribulações é o Senhor que nos fortalece. A Tua graça se renova sobre nós, Pai. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor,
pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia, tu és um Deus poderoso, um Deus presente. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Nos convidou, Jesus, me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Tudo que sou, nós entregamos, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia, tu sempre estás conosco, Jesus. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Nos convida, me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, e tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, nós entregamos, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui. Erga sua voz e declare isso ao Senhor. Nós queremos chamar a tua atenção nessa noite, Jesus. Não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas queremos sair transformados pela tua presença, cheios da tua presença, Jesus. Tu sempre estás, para sempre estarás. Nós te desejamos, Jesus. Nós te desejamos. O meu Senhor
te adorar. Provei por te ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao teu lado sempre estás, sempre estarás. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. Te exaltamos porque o Senhor é digno de toda adoração, todo louvor. Nós dizemos que o Senhor é digno, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. E nós reconhecemos, Pai, que é o Senhor quem nos fortalece, quem nos socorre em meias lutas, Jesus. Tu és santo, tu és lindo, tu és o nosso amado Jesus. A tua presença, Jesus, é o que nós mais temos, Pai. É somente a tua presença que nós estamos aqui buscando em uma só voz, em uma só unidade em Espírito, Jesus. Sou teu, tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia! As suas palmas de ouro e exalta o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Você pode estar se assentando, amém? Nós vamos estar fazendo o momento do dízimo e da oferta. Vamos adorar o Senhor também com as nossas finanças, entregando a Ele o nosso melhor. E eu quero que você abra comigo lá em Provérbios 3, amém? Provérbios 3. A partir do versículo 6, amém? A palavra do Senhor diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos entregar ao Senhor também com todo o nosso coração, em honra ao Senhor, assim como a palavra diz: honra ao Senhor com os teus bens. Uma vez eu ouvi isso e gravou no meu coração, que quando o Senhor tem o seu bolso, o seu dinheiro, Ele tem tudo de você. Porque muitas vezes nós retemos aquilo que é do Senhor. Nós entregamos várias coisas, mas na hora de nós separarmos uma oferta, quando nós recebemos o nosso salário, falar: Senhor, isso é do Senhor, esse é do Senhor, nós temos alguma dificuldade. E o Senhor, Ele é claro quando Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens. Amém? E os bens significa finanças. É o melhor. Não é você tirar aquilo que está sobrando, aquilo que está lá no finalzinho, está quase acabando, mas você fala: vou tirar. Não, é o primeiro. Quando nós ofertamos de todo o nosso coração, o Senhor, Ele recebe. Não é a quantidade que nós entregamos,
porque Ele sonda o nosso coração. É o que nós realmente nos posicionamos diante da palavra dEle, diante dEle, falando: Senhor, eu amo o Senhor, eu confio que o Senhor é o Deus provedor, e eu entrego ao Senhor aquilo que é teu. Amém? Senhor, meu Deus, nós entregamos neste momento todos os dízimos, Pai, todas as ofertas dos teus filhos. Que o Senhor, Pai, assim como diz a tua palavra, o Senhor possa honrar, Pai, cada um deles, prosperando, Pai, abastecendo, Pai, os celeiros, transbordando, Senhor, tudo aquilo que eles colocarem as mãos, o Senhor possa fazer prosperar, para que eles possam, Pai, glorificar o seu nome, Pai, e reconhecer que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. O Senhor é aquele que, mesmo quando não há onde, Pai, surgir, Pai, o Senhor faz aparecer, Pai, providência, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor é aquele que nos dá saúde, Pai, para nós conquistarmos, Pai, algum trabalho, conquistarmos, Senhor, o sustento da nossa família. E nós reconhecemos, Pai, que tudo vem de Ti. E com honra, com gratidão, nós entregamos a Ti, Pai, neste momento, os dízimos e as ofertas da Tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé mais um pouquinho. Vamos estar adorando o Senhor com mais essa canção. Gostaria de convidar quem vai estar ministrando a palavra para já se colocar aqui. A pastora Shelly, pastora Silvana, perdão, já está aqui. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Eu creio que todos vocês já conhecem e que você possa meditar na letra dessa canção e adorar o Senhor de todo o seu coração. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abre o meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Aleluia, Jesus, Tu és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas do ser no calor
dizer que és formoso. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Dizemos que o Senhor é formoso. Aleluia. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Estão bem acordadinhos? Dormiram o soninho da beleza depois do almoço? Né? Para estar bem descansado no culto? Nós temos algumas pessoas nos visitando nessa noite e eu quero recebê-los, né? Nós temos o pastor Elange, que é os nossos irmãos haitianos que estão aqui, né? Eu quero que a igreja receba eles aplaudindo a Jesus. Eles venham conhecer a nossa igreja nessa noite. Então, que o Senhor seja glorificado pela vida desses irmãos que estão aqui, né? E também temos algumas outras pessoas que estão nos visitando, né? Tem não trouxeram as fichinhas para mim, mas eu quero que todos sejam muito bem-vindos aqui, que você sinta à vontade aqui a casa do Pai, a casa do nosso Deus, e que você possa sentir à vontade, amém? Então um pouquinho de barulho ali, as crianças saindo para a salinha do lado, e você também que está nos assistindo, que você possa estar acompanhando a palavra de Deus nesse momento, que a palavra, eu sempre falo, a palavra é o que nos alimenta, a palavra é o que nos dá força, a palavra é o que nos dá vida, amém? Então eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios. Efésios, hoje nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia, irmãos, né? Vai ser um pouquinho meio difícil, mas o livro de Efésios, eu estive meditando essa semana no livro de Efésios e eu quero compartilhar algumas coisas aqui com os irmãos. Eu quero ler o capítulo 1, aqui alguns versículos que a palavra de Deus nos mostra, e eu quero andar um pouquinho pelos 6 capítulos do livro de Efésios, e vamos ver aí até onde, né, nós temos aí mais algum tempo, e nós queremos meditar e aprender mais daquilo que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, ele começa o livro de Efésios dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, seguindo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, e ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Irmãos, nós vamos ler alguns versículos, e eu estava meditando quando o apóstolo Paulo, ele fala para nós que bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Quando chega ali no versículo 16, ele diz assim, ó: por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Amém? Então eu quero você orar agora e pedir para Deus falar em alguns versículos que nós vamos estar lendo, falar com você nessa noite, para que você possa entender a grandeza de Deus. E por que o apóstolo Paulo já começa dizendo que nós, no Senhor Jesus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas ele termina esse livro, que daqui a pouco nós vamos ver, também dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque nós estamos numa batalha espiritual. Então, além de o Senhor ter já nos abençoado, nós ainda precisamos permanecer firmes. Amém? Então vamos orar para nós compreendermos a palavra de Deus. Amado Deus, nós nessa noite, ó Pai, nós queremos, ó Pai, vamos, Pai, dizer assim, nós queremos entendimento da Tua palavra, entendimento da Tua vontade, Pai, sabedoria do céu, o comando do céu sobre as nossas vidas. A Tua palavra é a Tua boca falando conosco, ó Pai. Então, no nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso, que o Senhor venha se revelar através desses versículos que nós vamos estar lendo, Pai. Deus, para que o Teu nome seja glorificado para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém? Então, irmãos, eu comecei a analisar e ver alguns versículos que ele fala. Pode sentar na presença do Senhor. E o que eu entendi do livro de Efésios é que a igreja, o papel da igreja, a função da igreja é fazer de cada cristão um guerreiro, um herói na batalha espiritual. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa aqui dizendo para nós que nós já somos abençoados, que nós já temos as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Mas no capítulo 15, ele volta a dizer que por isso também ele, tendo ouvido daquela igreja, então ele escrevia para uma igreja que tinha fé, ele escrevia para uma igreja que tinha amor, ele escrevia para uma igreja que estava na bênção do Senhor. Mas ele exorta essa igreja também, ele exorta eles para entender, apesar de eles já estarem em Cristo, mas eles entender que o Senhor, quando eles estavam mortos no pecado, ali no capítulo 2, ele diz: Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo, apesar daquela igreja já estar com a fé avivada, está com amor, mas estava também pedindo para eles que eles não se esquecessem que quando o Senhor os chamou, eles estavam mortos nos seus pecados, nos seus deleites da vida. E lá no versículo 4 ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. E hoje eu quero dizer isso para você, meu amado, que nós só temos vida quando nós estamos em Cristo. Nós passamos lutas, nós temos fé, nós podemos estar no amor, mas nós precisamos permanecer em Cristo, porque ele diz assim, ó, lá no versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, todo o favor, toda a bondade, de hoje nós permanecermos
permanecermos na presença do Senhor é a bondade dele para conosco, é a misericórdia dele para conosco, para com a igreja dele, é que nós permanecemos. E o apóstolo Paulo, ele não queria que aquela igreja se esquecesse disso. Eles tinham que entender que apesar deles ter conhecido a Cristo, estar em Cristo, estar vivendo a fé, o amor de Cristo, eles precisavam ser pessoas vigilantes com a fé. E ele diz ali, no versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, e de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio da inimizade. Hoje para Deus não tem essa nação ou aquela nação, ou esse povo ou aquele outro. Para Deus, todos aqueles que aceitam Cristo, que vivem em Cristo, ele tem a mesma graça, as mesmas bênçãos celestiais sobre a vida dele, mas também tem a mesma luta espiritual, a mesma batalha que é travado para uma nação, é travada para outra, é travado num povo, é travado em outro. Por quê? Porque nós servimos a Deus e nós temos o inimigo das nossas almas. Então por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele nos dá ricas instruções. Apesar da fé, do amor, ele leva essa igreja a ser vigilante. Lá no capítulo 3, no versículo 14, olha só, ele fala novamente: por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Mesmo aquela igreja com fé, com amor, mas Paulo intercedia por elas, clamava a Deus pela igreja de Éfeso, para que eles tivessem ali o poder de Deus sobre eles. E lá no versículo 18 ele diz: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, nós não conseguimos, nós temos que buscar o nosso Deus, buscar essa unidade sobre nós, porque nós precisamos entender uma coisa: que Deus é uma fonte inesgotável. Às vezes nós pensamos, porque nós estamos numa igreja, nós somos pastores, nós não entendemos que nós vivemos uma batalha espiritual. E essa batalha, cada dia nós temos que vencer ela, porque nós precisamos da graça de Deus sobre nós. E não é porque um dia nós recebemos o favor de Deus, a salvação de Deus sobre as nossas vidas, que nossa salvação está garantida, não. Nós estamos vivendo uma guerra, e nessa guerra nós temos que nos apegar cada vez mais em Cristo, para que nós possamos entender a profundidade que existe em Cristo Jesus. E por isso que ele diz que ele não nos deixaria órfãos, né? Mas nós teríamos o Espírito Santo para nos levar nessas águas profundas. Lá no capítulo 4, no versículo 4 diz assim, há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Por isso que nós não podemos sentir que nós somos os privilegiados de Deus, porque Deus, ele está no mundo, no universo, e Ele tem o comando. Deus nunca perdeu o comando, nem da minha vida e nem da tua vida, e em nada que existe no mundo. Às vezes nós analisamos uma pessoa que está distante do Senhor, uma pessoa que está fora da igreja, nós começamos a olhar Deus, nossos
às vezes com o olho, nós julgando, e nós não podemos fazer isso. O que tem que permanecer em nós é o amor, é a fé, e saber que Deus tem esse comando da nossa vida e de toda criatura que existe no mundo. E ele diz assim, ó, isto portanto digo no Senhor, e testifique, não viva mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância, e que vive pela dureza do coração. Então pensa só, o que nós não podemos ter é um coração duro. Nós temos que ter uma voz sensível, ouvir, porque tudo isso que Paulo estava escrevendo, ele estava escrevendo para quem tinha fé, ele estava escrevendo para quem tinha amor, ele estava escrevendo para uma igreja que estava em Cristo. E nós temos que ter esse cuidado, porque essas instruções que o apóstolo Paulo traz para a igreja de Éfeso, elas são pedras preciosas, são princípios que nós temos que guardar para que nós vivamos a mordomia que nós temos em Cristo. Porque se nós não conseguirmos ter isso, nós não conseguimos viver. Ele exorta a igreja aqui, olha, você olha só uma coisa, uma exortação que ele fez aqui, a santidade. Fiquem irados e não pequem. Não deixe o sol ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Você olha, a coisa mais fácil que tem é um cristão, está lá no capítulo 4, no versículo 26. A coisa mais fácil que tem é um cristão ficar irado. É ou não é, irmãos? É fácil ficar irado. Quem é que não ira? Mas o Senhor diz que nós podemos ficar irados, mas nós não podemos pecar. Você sabe quando nós ficamos irados? Quando nós pecamos? Quando nós temos a atitude. Nós só ficarmos irados, até ali você não pecou. Você se deparou com uma situação, com algo que não condiz com aquilo, com teus pensamentos, e você irou. Mas na hora que você sente a ira, aí você querer dar um murro em um, você querer falar uma palavra torpe, você querer fazer alguma maldade, aí é a hora que nós pecamos. Na hora que nós achamos que alguém fere nós somos como tão injustiçados que Deus precisa fazer justiça com aquela pessoa. E isso não vem de Deus, esse pensamento vem do diabo. Por isso que Deus diz assim, ó, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Lá no 29, ó, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você sabe que tem pessoas que a gente tem até medo de falar com ela, né? E por que a gente tem medo de falar com certas pessoas? Por causa da fala delas. Qualquer hora pode vir uma pancada de você, não é? Tem pessoa que você vai, pula no pescoço dela, abraça, dá aquele aconchego, né? É aquele irmão querido, aquela pessoa querida. Agora, quando tem pessoas que a gente passa meio de largo, que a gente tem medo de pegar aquela hora, a pessoa numa hora que ela não está muito, e qualquer coisa já ofender. Não é assim mesmo? Então, mas a Bíblia diz que nós devemos irar, que se nós irarmos, nós não podemos pecar. Isso Paulo, irmãos, eu não quero que você esqueça que isso ele falava para uma igreja cheia de fé e amor. Ele não estava falando para os ímpios. É o que eu falo, as pessoas lá que está fora dos caminhos do Senhor, muitas vezes eles nem lêem Bíblia. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para aquelas pessoas que querem entender a vontade de Deus, que querem conhecer a Deus. Todos vocês que estão hoje aqui, é porque vocês querem conhecer a Deus. As pessoas que estão nos ouvindo através dessa live, que para ouvir, é porque quer conhecer mais a Deus. Porque senão, não conhecia. Agora, o que ele diz? Ele diz assim, ó, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Irmão, se hoje Deus for dar uma olhada na avareza da igreja, misericórdia mesmo, né?
Misericórdia. Por quê? Porque um cristão que vive na igreja não é dizimista, não é ofertante, é avarento. Mas pastor, é muito doído uma palavra assim. Mas a Bíblia diz que nem convém ser missionado entre nós que tenha pessoas assim. Porque é que nem a Camilinha falou aqui na hora do louvor. Quando nós damos o bolso para Deus, nós demos tudo. Deus sabe, se o nosso dinheiro for de Deus, o resto nós damos, porque nós damos tempo, nós damos oração, nós jejuamos para fazer muita coisa, mas na hora de dar o dinheiro nós não damos. E é sinal do quê? De avareza. Nós queremos tudo para nós. Tudo para nossa casa, tudo para o nosso carro, tudo para nossa comida, tudo para isso, tudo para aquilo outro. Só pensamos em nós mesmos. Então isso é avareza. Nós não podemos ser assim. A palavra de Deus, ela nos ensina que nem sejam nem sequer mencionado entre vocês como convém a santos. Quem é santos? Nós que servimos a Deus. Então a batalha espiritual, irmãos, aqui na terra, ela é resultada daquela que é travada no céu. Quando Lúcifer e os anjos foram expulsos do céu. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Por causa do egoísmo. Ele queria brilhar mais do que Deus. Ele queria ter mais espaço do que Deus. Então a palavra de Deus, ela nos ensina. Isso aqui são princípios que Paulo falava com uma igreja onde tinha fé e amor. Não era uma igreja qualquer. Ele começa dizendo que essa igreja já tinha todas as bênçãos conquistadas nas regiões celestes. Mas por que as bênçãos às vezes não chegam até nós? Por causa dessas barreiras, desses princípios que nós desonramos. Nós desonramos a Deus. Quando pega ali no versículo 22, ali vem as instruções, umas coisas tão boas, né, tão boa, ali para o lar cristão. Ele ensina ali o princípio que, né, para o esposo sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, que as esposas devem se sujeitar ao marido como ao Senhor, viver, né? Hoje eu ainda falava com uma pessoa, eu falei, olha, Deus te chamou para andar do lado do marido, não tenta passar na frente dele. Quando você tenta passar na frente, você sofre. Então tenta andar do lado, se precisar recuar, recua. Por quê? Porque Deus chamou a esposa para estar do lado do marido, nunca pode estar na frente. Então, caminhando lado a lado, o marido vai conseguir amar a esposa, vai conseguir viver com a esposa e viver bem. Por quê? Porque se amar uma mulher como Cristo ama a igreja, que é o pedido de Deus para um homem, ele amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Não é fácil amar uma pessoa assim não, irmãos. Se tiver que morrer, tem que morrer pela mulher. E se a mulher é muito encrenca? E se ela provoca todo dia o marido? Como o coitado consegue amar uma dona encrenca? Né? Uma vez tinha um bêbado caído aqui na saída da Jabuticabeira, eu fui atender ele. E eu queria pôr ele no carro para me levar em casa, né? O Flávio Joaquim, que era solteiro, estava comigo e ele dizia, pastora, me leva para qualquer lugar, mas não me leva na casa da dona encrenca, porque se eu chegar lá, ela vai me bater. Então não me leva, pastora, eu não quero ir para cá. A dona encrenca vai me bater quando eu chegar lá, né? E ele não queria dar o telefone, até que eu achei o telefone dele, cheguei lá, entreguei ele para a dona encrenca, mas falei, não bate nele, não. Deixa ele hoje sem apanhar, né? Porque era uma noite de gelo, irmãos, uma noite de frio. Às vezes, olha, se meu marido prefere ficar lá deitado na sarjeta, enfrentar o frio, a geada, do que ir para os braços da dona encrenca. Porque os braços da dona encrenca, da vez já para apertar ele, amar ele, vai dar paulada, né? Então tem que facilitar. Eu sempre digo isso, nós temos que facilitar a vida do nosso marido, né? Você pensa que a vida do pastor João é fácil? Me amar já há 43 anos, né? 43 anos que nós estamos juntos, então não é fácil não, irmãos. Nós temos que lutar, né? Então, mais o apóstolo Paulo, a gente brinca, mas é coisa séria, né? O apóstolo Paulo, ele está dizendo isso, e eu quero chegar aqui no final desse livro. Você olha aqui, que o Senhor, quando chega ali no versículo 10, ele diz assim, quanto ao mais, olha só o que ele fez. Depois dele ensinar sobre a unidade da igreja, ele falar que ele orava por eles, ensinar como o marido vivia com a esposa, aqui no versículo 5, do capítulo 5, ele ensina como você ser um empregado, como você ser um patrão, que aqui são ordem para senhores e servos. Aí
versículo 10, ele diz assim, ó: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você olha que para nós sabermos a profundidade, a grandeza daquilo que Deus tem para nós, e essas bênçãos chegar até nós, chegar até o nosso lar, chegar até a nossa casa, a nossa família, é um caminho, é uma longa estrada de conhecimento a Deus, de conhecimento na sua palavra, para que nós possamos entrar para a batalha espiritual. E ainda, isso aí é para nós travarmos a batalha espiritual, porque nós só vamos ter esse poder de Deus, porque ele diz aqui, ó, para nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é no poder do nosso braço, não é no poder da nossa língua, não é no poder da nossa axiologia, não é no poder do nosso próprio conhecimento ou entendimento. Não, é no poder de Deus que nós temos que nos aprofundar. Aí nós vamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. Aí ele diz, aí vem o recado, né? Vistam-se com toda a armadura de Deus contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, que é outra luta nossa, irmãos. Nós travamos a luta com o marido, nós travamos a luta com a mãe, com a sogra, com o tio, com a tia, nós travamos a luta com todo mundo, mas nós não esquecemos isso, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestade, que diz aqui, ó, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está aí o motivo que nós perdemos a guerra. Está aí o porquê que nós, muitas vezes, nós não conseguimos ter vitória na batalha espiritual dentro da nossa casa. Porque ao invés de nós analisarmos os princípios, nós pensarmos, não, mas eu sou crente, mas só eu busco a Deus aqui em casa, mas se busca, e tem Deus, por que Deus não toma providência e nós precisamos tomar? Se Deus está dentro da nossa casa, quem põe o ponto final nas coisas é Deus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quer dizer, a nossa luta não é contra o marido, não é contra os filhos, não é contra. Nós temos que combater toda a guerra no mundo espiritual. E às vezes, dentro do lar cristão, parece um cabo de guerra. A mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro. Mas o culpado é ele. Mas é fácil nós acharmos sempre que nós somos certinhos. Por quê? Porque nós achamos que nós somos o bichinho da goiaba, né? Nós somos os mais crentes, nós somos os mais bonitos, nós somos os mais inteligentes. Às vezes num casamento acaba porque um acha que é mais inteligente que o outro. Se fosse comigo não era assim. Se fosse eu no teu lugar. Mas não é para ficar no lugar da esposa, e nem a esposa no lugar do marido, porque cada um já tem o seu lugar. Os filhos não precisam ficar no lugar do pai. Muitas vezes numa família, os filhos estão no lugar do pai, da mãe. É eles que têm a voz mais alta em casa, é eles que gritam e dão ordem. O pai e a mãe têm que obedecer. O pai e a mãe esquecem que a autoridade de Deus estão sobre eles. Já começa de pequenininho. A criança já escolhe, já fala, e a mãe e o pai começam a rir, né? Ai, que bonitinho ele dando ordem. De repente o filho fala assim, né? A mãe fala alguma coisa, ele fala, não mãe, não é assim não. Aí a mãe fala, ai que bonitinho. E quando vai contra o pai então, né? Que gracinha. Pai, não é assim. Aí a mãe olha, já é um hominho, olha como que ele sabe tudo. Tá tão inteligente, né? Não pega a varinha, não corta o mal enquanto é pequeno, não. Né? Que depois de grande você não dá jeito. Aí é a hora que vem, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque isso são princípios que Deus coloca numa família. E depois que nós fazermos tudo isso, nós ainda temos que revestir do poder e da armadura de Deus e entender que a nossa luta não é contra carne e
sangue, mas é contra principado, potestade, os dominadores do mal na região celeste. E nós estávamos se matando dentro de casa, né? Marido briga com mulher, briga com filho, faz aquele piseiro, aquela coisa que o diabo aplaude e os vizinhos dizem: olha lá os crentes como estão, que beleza, olha lá, estão se matando. Aí depois você passa e diz: vizinho, vamos para a minha igreja? Hoje tem culto. O vizinho fala: você está mais endemoniado do que eu? Você está mais encapetado do que eu e me chama para a tua igreja? Vou lá fazer o quê? Né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: por isso, pega toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanece inabalado. Depois que você entendeu que a igreja é um corpo, que não tem o mais bonito nem o mais feio, depois que você entendeu que na tua casa tem que estar ordem, marido, esposa, filhos, né? E assim a gente coloca tudo em ordem. Depois que a fé, o amor está no nosso coração, a gente se reveste ali de toda a armadura de Deus, que eu não quero parar hoje na armadura, né? Quase todo crente conhece o que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? Todos os crentes sabem. E ele diz assim, ó: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segundo sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aqui, ó, Bíblia. Quando nós obedecemos a Bíblia, nós conseguimos apagar os dardos que o diabo tem na nossa família. E ele diz assim, ó, lá no 19: orem também por mim. Olha o que Paulo diz: para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, irmãos, quando nós queremos viver a grandeza de Deus, nós temos que entender uma coisa. Desde o comecinho da Bíblia de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós vemos ali que Satanás, quando ele viu a comunhão de Adão e Eva com Deus, que todos os dias Deus descia para falar com Adão e Eva, ali a inveja, o ódio já tomou conta. E o diabo ali já traçou um plano para desfazer aquela bendita, aquela feliz comunhão de Deus e o homem. E hoje não é diferente. O diabo, ele trabalha dia e noite para desfazer a nossa comunhão com Deus, porque ele quer nós longe de Deus. Ele quer que nós venhamos estar longe do Pai, daquilo que Deus tem para nós. E infelizmente, quando nós lemos lá em Gênesis 3,15, nós vemos que o homem caiu. E as consequências da queda de Adão e de Eva, até hoje nós sofremos. Não era para existir morte, né? Hoje à tarde mesmo eu soube uma notícia que eu fiquei sem chão. Lembra que eu fui em janeiro em Florianópolis? E eu falei para vocês que eu fui numa igreja bem pequenininha lá. Eu contei para alguns irmãos. Hoje eu abro meu zap e a pastora diz: pastor, agora que eu consegui informar para a senhora, o pastor, o Senhor recolheu ele. Eu quase tirei o pé, o homem estava lá tocando teclado aquele dia, né? E agora aí o pastor faleceu. Eu falei: meu Deus, como que o diabo trabalha para tirar a nossa comunhão com o Pai? Porque talvez num segundo que você tira a tua comunhão com Deus, seja a hora que o Senhor te recolhe. E daí? Como que nós vamos prestar conta da nossa vida se hoje nós precisamos disso, né? Então, por isso que em 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 4, Paulo também exortava Timóteo para ele não se, vamos dizer assim, não se envolver. Deixa eu ver se eu acho aqui para mim ler bem certinho para vocês. Em Timóteo 2, lá no versículo 4, que ele dizia assim, ó: nenhum soldado em serviço
se envolva em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, se você não entender que você é um cristão e que você é um soldado na vida cristã, você é um batalhador na vida cristã, você não vai conseguir caminhar como um bom soldado, porque você vai ficar no meio do caminho. Porque no dia que você entrega a tua vida ao Senhor, você já ganhou um inimigo, você não pertence mais ao diabo. E naquele dia ele vai trabalhar, e ele vai trabalhar bonito. Ele vai trabalhar para que ele possa destruir uma família. E quando Jesus ele nos comissionou para que nós entrássemos nos lares, e que nós chegássemos lá e nós falássemos: paz seja nessa casa. Por quê? Porque o Senhor ele entendia que as famílias estariam sempre precisando de socorro. Toda família, ela precisa de que o Evangelho de Cristo esteja de uma forma clara dentro da casa dela. Porque ou ela vai estar em briga, em confusão, ou vai estar ali com demônios ali tomando conta da situação, jogando pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra pai. É o papel do diabo, é fazer isso aí, né? E ou vai ter pessoas doentes para a gente curar. Então o que ele diz? Para nós entrarmos nas casas, dizer paz seja nessa casa. Se tiver uma pessoa digna de paz, a paz entra no coração dela. Se não tiver também, a paz volta para nós. E ele diz que lá nós devíamos expulsar os demônios que estavam naquela família, e lá também nós curarmos todos os enfermos que estivessem lá. Por quê? Porque o Senhor ele conhece a luta e o trabalho desses principados, dessas potestades, desses dominadores nas regiões celestes. E isso foi escrito para crente, irmãos. Era para a igreja de Éfeso. Não era para alguém que não tinha compromisso com Deus. Era para a pessoa que tinha compromisso com Deus. Por quê? Porque o Senhor ele sabe que o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é maligno. O papel do diabo é levar nós, principalmente, né, nós mulheres, a nos revoltarmos muitas vezes contra o nosso esposo. Por quê? Porque se acabar um casamento, tirou o chefe daquela família, aí fica fácil para o diabo entrar no par dos filhos. Fica fácil para tomar. Então, irmãos, por isso que nós temos que observar o que é uma batalha espiritual. E para nós entrarmos como soldado, nós temos que entender um pouco sobre demônios. Como que eles agem. Não é simplesmente assim: vou para o divórcio, vou para isso, para aquilo. O que o diabo mais quer é filhos sem pai. Porque, irmãos, filhos sem pai, mas a mãe domina, mas Deus não fez nós para sermos mãe e pai. A missão que Deus deu para nós foi para ser mãe. Se nós vamos ser pai também, aí vai ser uma força do nosso braço. Por quê? Porque Deus disse: une um homem com uma mulher, para que dois possam formar uma família. O marido talvez está ali, você acha uma pedra de tropeço, mas ele tem o seu valor naquela família. Ele reflete alguma coisa para os filhos. E nós temos que ter cuidado. Vocês sabem quantas batalhas nós já enfrentamos? Eu e o pastor João, imagina se eu estivesse sozinha. Se ele estivesse sozinho, como seria muito mais difícil para nós. Então o diabo, ele é astuto, ele é maligno. Ele ensina a nós desvalorizarmos as pessoas. Ensina a nós desvalorizarmos os que vivem dentro da nossa casa. Ele ensina a nós desvalorizarmos muitas vezes os nossos irmãos da igreja. Porque não é igual eu. Aquele irmão lá, aquela irmã, aquele outro. O diabo trabalha dia e noite perseguindo a igreja, os cristãos. É por isso que nós temos que observar, porque senão nós não ganhamos a batalha espiritual. Olha que quando o maior confronto se deu de Satanás foi com o próprio Jesus. Jesus foi batizado. Jesus estava batizado. Jesus estava em paz com o Pai. Jesus estava vivendo maravilhas. Por quê? Porque Jesus foi batizado e ele falou
que chegou? O Satanás. E para que o Satanás? Ah, pastora, mas por quê? Porque tinha que... por que ele foi levar? A intenção de Jesus, ele foi levado para o deserto para orar, para jejuar, para se preparar para o ministério, receber poder de Deus, autoridade do Pai, que era isso que Jesus fazia. E essa muitas vezes é a minha intenção e a tua. Nós estamos numa igreja, nós queremos poder de Deus, nós queremos a autoridade de Deus, mas para nós receber essas bênçãos celestiais, nós temos que vencer o maligno. E o maligno já fala, é maligno mesmo. E ali, quando o Satanás chegou e disse para Jesus assim, a primeira coisa que o Satanás fez foi querer pôr dúvida no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus, o Satanás mais ou menos chega para nós e fala isso. Diante de uma prova, você não é crente? Vence a prova. Mas se nós sabermos que nós estamos numa batalha espiritual, nós vamos conseguir vencer a prova. Mas se nós não entendermos que tem principado, que tem potestade, que tem ali a ação do diabo por trás daquela luta, nós vamos perder. Porque nós vamos começar a olhar para carne e sangue. E carne e sangue, se nós formos na carne, nós vamos perder a batalha. Porque carne puxa carne, né? Agora, se nós formos, nós entendermos que nós estamos, quem nós somos em Deus, e saber que nós dependemos de Deus para travar essa batalha, o Senhor não vai nos desamparar nessa batalha. O Senhor vai dar graça. Porque quando o diabo ele chegou e ele falou para Jesus, se tu és filho de Deus, ele queria que Deus, se Jesus não soubesse quem ele era em Deus, que ele, apesar de ter sido nascido de Maria, nascido de José, que era homem, mas ele veio ao mundo para cumprir uma missão. Ele sabia a missão que ele tinha, aquilo que ele veio fazer. E eu e você precisamos entender o porquê que o Senhor nos chamou, porquê que nós estamos nessa igreja, qual é o propósito de Deus com as nossas vidas, para que nós possamos vencer as batalhas que estão travadas na nossa vida. Porque senão nós não conseguimos. Ele fez o quê? Ele quis tocar o ego de Jesus. Se tu és filho de Deus, então prova, né? Você está com fome? Bem na hora que Jesus estava com fome, depois de 40 dias sem comer, né? Faça com que essas pedras se transformem em pão. E coma, você não tem todo o poder? Então você pensa, né? E Jesus sempre disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós estamos numa guerra, e se nós perdermos uma batalha, o diabo acostuma que nós vamos perdendo toda, e daí o diabo ele toma força em nós. Por quê? Porque ele nos oferece, irmãos, caminhos alternativos. O que ele mostrou? Você está com fome, doa. Olha essas pedras aí, você tem poder do céu, transforma ela em pão e coma. Você acha que você não está com fome? Um caminho alternativo. Jesus tinha poder ou não tinha para transformar aquela pedra em pão? Mas Deus não tinha mandado ele fazer. Esse é o problema, que muitas vezes nós tomamos decisões pelas nossas próprias mãos e sem ser a vontade do Pai. Aí quando nós vamos contra a vontade de Deus, se Deus mandasse, a pedra se transformava em pão, né? E Jesus ali, o que ele entendeu? Que ele estava numa batalha espiritual. E ele simplesmente não deu um ouvido ao diabo. Ele não ficou debatendo. Isso, aquilo outro. Não, Jesus disse, não é hora ainda de eu comer, né? Os anjos ainda não vieram me servir. E nós, irmãos, muitas vezes nós queremos vencer as batalhas sem orar, sem jejuar, sem estudar as escrituras. Você acha que um cristão sem fazer essas coisas consegue vencer a luta espiritual? Não conseguimos. Por isso que nós precisamos da oração na nossa vida. Por isso que nós precisamos do jejum na nossa vida. Por isso que nós precisamos de ler e ter as escrituras no nosso coração. Porque quando o diabo vem sempre dizendo, se tu és filho de Deus,
Então Jesus, o que ele queria? Quando ele levou Jesus lá no pináculo do templo, ele disse o quê? Se tu és filho de Deus, né? Então ele queria fazer com que Jesus voltasse as costas para Deus. E quando ele disse então, ali que ele diz assim, ó, no versículo 8, diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. O que ele queria aqui? Que Jesus caísse no pecado da idolatria. Idolatria, adorar um santo de barro, cair no pé de Satanás, adorar ele. O que estava fazendo? Jesus estava indo contra os mandamentos de Deus. E se os mandamentos de Deus, ele é a base para nos fazermos fortes, nós temos que analisar cada atitude nossa, se nós estamos ferindo os mandamentos de Deus. Porque se nós ferirmos os mandamentos de Deus, nós vamos contra, não vamos ter o poder e a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Então Jesus, ele enfrentou cada tentação, cada coisa que o diabo tentou fazer com ele, ele venceu. Ele não vacilou, não discutiu com o diabo, mas ele sempre dizia: está escrito. Mas você olha que o diabo, ele fez 3 tentativas com Jesus. No primeiro, ele manda transformar o pão, a pedra em pão, né? E depois, no versículo 7, ele diz para Jesus, ele diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Então você olha que o diabo, ele é insistente e ele é persistente. Ele não para fácil não. Então nós temos que pensar que cada batalha que nós temos que vencer observando a palavra de Deus. Porque o que ele queria? Só que Satanás, que Jesus adorasse ele, porque na hora que Jesus cometesse uma idolatria, Deus se retiraria de Jesus. Mas Jesus, ele ficou firme com a palavra. Então eu e você, nós temos que ter cuidado, nós temos que ser pessoas vigilantes, porque Jesus, ele quebraria o primeiro mandamento, porque em Êxodo está escrito, né, que não devia fazer nenhum Deus diante dele, nós não termos nenhum Deus, nós não adorarmos Deus nenhum diante do Senhor. E ainda que ele diz assim, eu já estou terminando, irmãos, né? Já estamos terminando. Ali, ó, no capítulo 2, olha aqui o que Jesus ia fazer. Êxodo 20, lá no capítulo 3, olha só, o primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª, 4ª geração daqueles que me odeiam. Tudo que Satanás queria era levar Jesus a idolatrar ele. Ofereceu toda a riqueza do mundo. Por isso que o amor ao dinheiro é idolatria, é avareza. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, porque senão Satanás, ele vai nos pegando nas mínimas coisas. E a palavra diz que quem comete a idolatria se torna o quê? Cego, igual os idolatras. Naquela hora, Jesus ia acabar perdendo a comunhão com o Pai, e todo o plano de salvação ia de água abaixo. Por isso que Jesus combateu, claro, né? Eva e Adão caiu, mas Jesus, ele teve a sabedoria do céu para não fazer. Lá no Salmo 115, diz o que? Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam.
Você está vendo como é fácil a gente cometer o pecado de idolatria? Ali Jesus seria, né? Olha, ofereceu todo, olha, eu te dou esse mundão aqui, ó, prostrado você me adore. Olha a ousadia de Satanás. Agora, o que eu falo, irmãos? Se Satanás fez isso com Jesus, imagina comigo e você, qual as armadilhas que ele não coloca na nossa frente. Quantas vezes nós vamos, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas nós nos prostramos, nós cedemos. Por isso que ele diz que nós temos que ter cuidado, porque nós temos que nos sujeitar a Deus, nós temos que resistir ao diabo, para que o diabo fuja de nós. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, sujeitar a Deus é o quê? Observar o que está escrito nas Escrituras. Se você analisar 6 capítulos do livro de Efésios, você veja quantos princípios Paulo ensinou a um povo que tinha fé e amor. E é esses princípios que nós nos perdemos. É nos princípios que nós erramos. Não é porque nós somos fracos. Nós nos tornamos fracos por não obedecer às Escrituras. Então Jesus, ele venceu, ele encarou aquela tentação. E ele foi vitorioso, porque a palavra de Deus estava na boca dele. E eu e você, se nós não vencermos o mal, nós vamos apanhar do diabo. Porque na força do nosso braço, nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos. Nós conseguimos pela palavra de Deus. Porque o Senhor, ele diz, eu dou poder. Eu dou poder. Ele dá poder para nós. Ele dá autoridade. Mas quando nós somos tentados, o diabo coloca as armadilhas dele, e nós cedemos a armadilha dele, nós perdemos a força do poder e a força da autoridade de Deus para nós caminharmos. Amém? Em 1 João, só vou ler mais esse versículo, ele diz assim, ó, 1 João, aqui, no versículo, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim, no 7, João, ele fala assim para nós, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você está vendo, irmãos? Não dá para misturar as duas coisas. Nós temos que buscar aquilo que é correto, aquilo que a Bíblia nos ensina. Se nós somos um povo que temos fé, um povo que temos amor a Deus, nós temos que buscar aquilo que a palavra nos ensina, e nós obedecermos aquilo que nos ensina, que Deus vai ser fiel conosco. Amém? Eu gostaria que o Tonzinho e a Ingrid e a Camilinha viessem aqui, e eu quero chamar vocês, igreja, nesse momento, para você fazer falar com Deus. Nesse momento, como que tem sido a tua luta? Como que você tem travado a luta na tua vida? Você tem travado com carne e sangue? Ou você tem travado a luta sabendo que tem os principados e as potestades por trás de toda armadilha para destruir a tua família, para destruir a tua casa, para destruir o teu casamento e destruir a tua vida? Então eu quero convidar você agora a fechar teus olhos, a falar com Deus, para que essa semana você seja mais do que vitorioso dessas batalhas espirituais que você tem enfrentado. Às vezes você está aqui dizendo, pastora, mas o que eu faço com meu filho? O que eu faço com a minha vida? Se você quer um recomeço com o Senhor, você pode chegar aqui na frente que eu vou orar com você. Se você nunca entregou a tua vida para Jesus e você quer
entregar a vida sua para Jesus, você pode chegar aqui na frente que eu vou orar com você. Eu vou te ajudar nessa batalha espiritual que você está travando, com o poder e a autoridade do Senhor, porque Deus é fiel. Eu quero que você agora coloque diante do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana, e eu quero que você já comece amanhã, a segunda-feira, já recebendo essas bênçãos celestiais. Eu não quero que você comece a segunda-feira sofrendo as injúrias do diabo e sem saber como vencer. Você precisa entender a guerra. Você precisa compreender que você é um soldado, mas você tem que estar com a armadura certa para você vencer. Porque senão você não vai conseguir vencer. Eu quero que você, nesse momento, você comece a falar com Deus. Comece a ouvir essa canção que os meninos vão estar cantando. E comece a falar com Deus. Coloca a tua semana diante do Senhor. Começa falando com Ele. Peça para Ele te ajudar. Peça para Ele dar ordem aos anjos para te socorrer, para vir te ajudar, te dê sabedoria e entendimento. Começa a falar com o Pai. Amado Deus, é na tua presença, ó Pai, que eu coloco, ó Pai, as nossas vidas que estamos aqui. Tem pessoas, ó Deus, com guerra travada com o esposo, com a esposa, com os filhos, meu Pai. Mas nós precisamos que essas águas purificadoras, Pai, venha purificar a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos compreender a tua vontade, Pai poderoso, o teu querer. Meu Deus poderoso, vai passando em cada lar aqui representado. Vai passando, meu Deus poderoso, em cada família que estão aqui. Vai levando as enfermidades, vai levando as decepções, vai levando as tristezas, vai levando as amarguras, vai levando as injúrias, Pai. Vai levando o ódio, Pai. Vai levando a tristeza, vai levando, Deus poderoso, a amargura na alma, meu Pai. Vai, meu Deus poderoso, no rio, as águas do teu Espírito Santo, meu Pai. Venha a favor do teu povo, Senhor. Venha a favor da tua igreja, meu Rei. Venha, Senhor, amor poderoso, abrindo caminhos, abrindo, meu Deus poderoso, o trilho dos teus filhos passaram. Meu Deus poderoso, nós queremos nos aprofundar nas águas do teu Espírito. Nós queremos, ó Pai, entender a profundidade, a largura, a dimensão que o Senhor tem por ti. Jesus venceu, ó Pai, a batalha. Nós queremos vencer, ó Deus, e podemos vencer. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós podemos vencer, Pai. O teu povo não tem força. O teu povo, ó Deus poderoso, não tem ânimo pela força do braço, mas pela força do teu poder eles têm, meu Pai. O Senhor é Deus que vai à nossa frente. O Senhor é Deus que vai abrindo caminhos para nós, Pai. Venha com o teu poder, ó Espírito Santo. Venha com as tuas maravilhas, olhando para o teu povo, sobre essas pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo através dessa live, meu Deus. Entra nesses lares, Pai. Entra nessas casas, meu Deus. Pai poderoso, o Senhor é Deus que tudo pode, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós oramos para que o Senhor venha nos fortalecer, para que o Senhor, ó Deus, cure o teu povo, liberte o teu povo. Oh Deus poderoso, que cada um de nós possamos sentir sua presença,
tua presença, ó Pai. Queremos tua presença nas nossas vidas. Queremos o teu Espírito Santo, ó Pai. Queremos, ó Deus poderoso, a manifestação da glória do Senhor no nosso meio, ó Pai. Oh, Ramanasuriana, Ramanasuriana, Senhor. Oh, Deus, é o Senhor a fonte. É o Senhor a fonte, Pai. É o Senhor aquele que nos sustenta nas nossas fraquezas, ó Pai. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Deus poderoso, exaltado, exaltado, exaltado. Vai quebrando as barreiras, Pai. Vai quebrando as barreiras, é o Senhor o poder. Oh, Deus poderoso, grande, grande, grande. Oh, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Oh, Deus, se o Senhor é a fonte da tua vida, o Senhor é o rio que flui sobre você. Você vai vencer todas as batalhas que se cruzarem na tua vida, no teu ministério. Oh, Ramanasha, Ramanassi, Andaramasi, Andaramaya. Oh, Ramanassi, Andaramasi. Deus poderoso, tu és maravilhoso, Senhor. Deus que cura, tu és. Oh, Deus poderoso, é rios que curam, Pai. Aleluia, Deus! São águas que saem do teu trono. São águas que purificam, meu Pai. São águas que santificam, Pai. Águas que curam. Oh, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, Deus. Tu és maravilhoso, meu Senhor. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és tremendo. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele é o rio que flui sobre as nossas vidas. Ele é aquele que nos dá vida, aquele que nos sustenta. Eu já vou dar a bênção apostólica, irmãos, mas eu quero chamar a Raquel aqui, que ela tem um recadinho para os pais, né? Quanto à nossa vigília, nós teremos nossa vigília no sábado próximo agora. E você é o nosso convidado para estar aqui. A nossa vigília vai começar às 9h45 e vai até a meia-noite, né? Na verdade é uma mini vigília. Nós temos um culto às 8 horas, com jovens, e depois nós, logo em sequência, nós começaremos a nossa vigília. E a Raquel, que é responsável pelo Ministério Infantil, vai estar dando um recadinho para vocês. Pessoal da igreja, uma paz do Senhor. Quem me conhece, eu sou a Raquel. Eu estou aqui junto com o Ministério Infantil. Pais, nós no Ministério Infantil estamos ensaiando as crianças para a vigília. Por favor, não falte, é muito importante, tá? E mais um recado, eu preciso dos contatos dos pais. Por favor, deixe o seu contato, porque muitas coisas estão acontecendo e nós precisamos estar informando a todos vocês. E nós, no Ministério Infantil, queremos dizer algo para todos vocês da igreja. Pais, tios, avós. Criança não dá trabalho, dá frutos. Traga o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho, o seu vizinho,
Traga para a igreja. Nós estamos aqui de braços abertos, porque o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhinhas. Tragam as suas crianças, para que Jesus venha fazer uma grande obra na vida delas. Amém? Deus abençoe. Então, eu vou precisar do contato para me estar passando o louvor, tá? Nós já estamos ensaiando, mas eu preciso que vocês essa semana coloquem para as crianças estar louvando em casa, tá? Eu vou passar e vou pegar ali no fundo depois do culto, tá bom, pastor? Deus abençoe. Irmãos, então vamos de volta para a nossa casa, na paz, na tranquilidade. Espero que você tenha tido a presença do Senhor para iniciar a semana abençoada, amém? Amado Deus, nós estamos de volta, Pai, para o nosso lar, e nós queremos que o Teu Santo Espírito nos acompanhe. Teu Santo Espírito, ó Deus, nos dê direcionamento, nos dê força, nos dê autoridade, ó Pai. Deus poderoso para vencermos as batalhas. É no nome de Jesus Cristo que eu oro, ó Deus, e abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa as crianças, Pai. Deus, aqueles que ministram sobre as crianças para a glória do Teu nome. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã, porque é a imagem de Cristo. E que Deus abençoe, né? Aqueles que também nos assistiu através das lives. Que o grande amor do Pai esteja no coração e dentro dos lares de vocês, para a glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor seja glorificado.